Estamos aqui para mais uma aula do Beit Chabad da Vila Mariana, segundo episódio sobre profecia. No final do episódio anterior, falamos sobre diversos níveis de profecia. Assim como entre os sábios existem diversos níveis de sábios, certo? Alguém pode falar, esse é um grande sábio, ele é um grande sábio, mas não quer dizer que eles estão no mesmo nível. Existem sábios. Sábio já quer dizer alguém que tem muito conhecimento, ou talvez uma grande inteligência, mas mesmo entre eles existe uma diferença. Existem sábios ainda mais sábios, com mais conhecimento ou com mais inteligência. Entre os profetas ocorre o mesmo. Existem diversos níveis de profeta. Assim como nos sábios os níveis são diferentes, nos profetas os níveis são diferentes. Ao mesmo tempo, existem coisas que são comuns entre todos os profetas e existem coisas que apenas poucos têm o mérito de ter ou de fazer a coisa de uma certa maneira. Vamos explicar. Os profetas, de maneira geral, recebem sua profecia durante o sono à noite, ou quando adormecem no meio do dia. E quando recebem a profecia, sendo que a profecia é algo muito forte, algo muito elevado, então o corpo físico, não recebe aquilo como uma coisa comum. Não é como se uma pessoa escutasse um outro ser humano falando com ele. Afinal, ele está recebendo uma mensagem lá de cima. Então, em muitas situações, o profeta, ele treme, o corpo dele, ele perde, vamos dizer, o controle dos seus órgãos, ele não se comporta de uma maneira normal, tanto que o profeta é chamado de louco, apesar que um profeta não tem nada de louco, mas ele aparenta ser um louco no momento em que está recebendo a profecia. O Maimônides, ele traz vários detalhes sobre os profetas de maneira geral, como falamos na aula passada. Eu vou ler para vocês um trechinho para que se entenda melhor ainda. Ao profetizar, os membros deles estremecem, as forças físicas esvaem, eles perdem o controle dos sentidos e ficam então com as mentes livres para compreender a visão, conforme está dito a respeito de Avraham, do nosso patriarca Avraham, e se abateram sobre ele pavor e grande escuridão. E como está escrito sobre o profeta Daniel, minha aparência se transformou terrivelmente e fiquei sem forças. Isto é, o corpo, para conseguir receber a profecia, para a mente ficar limpa, se assim pode se dizer, para que receba a visão, receba a profecia, então o corpo ele sofre essas mudanças durante os momentos da profecia. Agora, normalmente se transmite para um profeta a profecia através de um exemplo, de uma visão. Às vezes, o profeta revela a visão que teve e a explicação daquela visão. Às vezes, um profeta simplesmente revela a explicação da visão que ele teve. Nós não sabemos exatamente o que ele viu. E às vezes o profeta revela apenas a visão que teve. Mas a explicação nós não recebemos dele. E assim é a linguagem do Rambam, do Maimônides. Como, por exemplo, ele traz a escada com anjos subindo e descendo, que foi vista pelo patriarca Yaakov. Jacó era uma representação alegórica dos impérios e da subjugação dos seus descendentes. Assim também com relação a criaturas Hayot que Yehezkel, o profeta Ezequiel, viu, e com relação ao caldeirão fervente e a vara de amendoeira vistos por Irmial Jeremias,
e o rolo de pergaminho visto por Ezequiel, e a medida chamada Eifá vista por Zacarias, por Zechariah. Essas visões são coisas metafóricas. Em algumas ocorrências, como essas que foram mencionadas, a gente tem as interpretações, as explicações dessas visões. Em outras situações, como falamos antes, pode ser que apenas nos revelam a alegoria, na verdade, a visão que o profeta teve, sem a explicação, e outras vezes apenas a explicação sem que a gente tenha noção daquilo que o profeta viu. Agora, diferente desses todos os profetas, de todos esses profetas, está Moisés, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu recebia revelações de uma maneira totalmente diferente. Como, apenas uma comparação, obviamente, como um homem fala com o seu semelhante. Ele não tinha aquelas reações físicas, corporais, que os outros tinham, e diferente dos outros profetas também, que às vezes procuram ter profecia e não conseguem. Afinal, um profeta, para receber profecia, tem que estar num nível alto de alegria, tem que estar tem que estar muito elevado e muito alegre, mas mesmo assim não quer dizer que ele vai receber profecia. Moshe Rabbeinu, Moisés, recebia profecia no momento em que ele desejava. Ele queria falar com Hashem, com o Todo-Poderoso, ele recebia de imediato profecia, ele recebia de imediato a comunicação com o Todo-Poderoso. Moshe Rabbeinu estava num nível muito, muito, muito alto de profecia, como falamos antes. Existem diferentes níveis. Moshe Rabbeinu, Moisés, chegou a um nível muito, muito alto, e como vamos ver, Mashiach também está num nível altíssimo de profecia. Mas vamos continuar, Bezrat Hashem, na próxima aula. Informações, perguntas, toraprofunda@gmail.com. Tudo de bom e Shana Tová, o Metukai, que já mereçamos de imediato a completa revelação de Mashiach, imediatamente a construção do terceiro templo e paz total em toda a humanidade. Tudo de bom.